Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, sim, mais um início de semana. Boa noite. Bom, antes da gente chamar o nosso convidado, eu tenho alguns recadinhos para dar, tá bem? Bom, são dois convites que eu vou fazer para vocês. Nós temos uma campanha muito bonita acontecendo na Cidade das Artes, chamada Drive-Thru Social. O que consiste o Drive-Thru Social? O Drive-Thru Social você vai poder acessar a Cidade das Artes de carro, estacionar na área de embarque e desembarque, para poder realizar doações sem sair do carro. Vocês vão poder doar itens de vestuário, itens de higiene pessoal, de limpeza da casa. Vão ser atendidos por um funcionário, né, com todos os EPIs, com máscara, com luva, para poder realizar essas doações. De segunda a segunda-feira, ou seja, todos os dias, das 10 às 18, basta acessar a área de embarque e desembarque para poder fazer a sua doação, tá bem? Esse é o primeiro convite. O segundo convite que eu tenho para fazer para vocês é para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Nós estamos chegando a quase 1.000 inscritos e assim que nós chegarmos a 1.000 inscritos, nós começaremos a fazer algumas lives por lá também, tá bem? Então fiquem atentos aqui ao nosso Instagram, também ao Facebook. Existem várias lives que nós estamos fazendo por lá. Os sábados literários, né, com Conexão Literária. Quarta-feira, o Cultura em Rede. As terças e quintas-feiras musicais. Ou seja, a gente tem uma programação completa, né, com diversos assuntos culturais, de entretenimento, de informação para vocês aqui nas nossas redes. Tá bem? Bom, o papo de hoje é sobre dança, sobre arte, sobre criatividade, enfim. O nosso convidado, ele é diretor, produtor artístico, idealizador do projeto internacional de performance Dança Teatro Momentos. Ele já é um cidadão das artes, um parceiro da casa. Ele é o Vinícius, desenvolve um trabalho muito bonito, importante, de dança, de artes, enfim, unindo o Brasil, a Alemanha e a Áustria já há 28 anos. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o nosso convidado. Lembrem sempre que a live é viva, ou seja, interajam entre vocês, façam perguntas, complementações, tá bem? Bom, vou chamar ele aqui, só um minutinho. Segurem aqui só um pouquinho, que eu vou chamar ele. Talvez tenha dado algum probleminha na conexão, tá bem? Só um pouquinho, vamos lá. Vamos ver se ele já entrou. Só um momentinho. Ele acabou de entrar na sala, sim. Bom, aproveitem aqui agora. Olá, Vinícius, chegou sim. Bom, aproveitem já, avisem já os amigos e familiares, o pessoal que gosta de dança, que gosta de criatividade, gosta de arte, para assistir agora a live. Entrou, Vinícius chegou. Tá aqui. Alô, alô, Gui, Alô, alô. boa noite a toda a Cidade das Artes, a todo esse pessoal que já está entrando por aí, já estou vendo muita gente entrando. Boa noite, Boa noite, boa pessoal. noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje conosco. Obrigado, Vinícius. Você que já é um parceiro, né? Enfim. É um prazer, Uhum. é um prazer muito, muito grande poder estar com vocês dessa forma, desse ano virtual, que geralmente era para ser esse o terceiro ano que estaríamos aí com a nossa produção do Momentos Rio, mas infelizmente não foi possível. E vocês encontraram uma outra forma também muito elegante,
muito bonita, fazendo um convite a mim. E aqui estou eu, com toda a minha equipe também, minha equipe que é muito grande nesse Uhum. momento, que também está por aí, está assistindo a gente. Boa noite. Boa noite, sim. Bom, interessante que você, já que você citou aqui sobre, desde 2018, né, você tem uma parceria, né, com a Cidade das Artes, né, o Projeto Momento, sobretudo, Exato. mas a tua história começa muito antes disso, né? Seria interessante a gente conhecer um pouquinho, Sim. né, do início, né, do início do Vinícius. Como que começou? Você, afinal, você tem uma carreira ampla, internacional, de relevância internacional, né? Inclusive que eu sei, né, já premiado também, a gente vai falar sobre isso. Mas como que começou esse sonho todo? Alguém que sai aqui do país, né, que visa, né, atravessar o oceano para trabalhar com arte. Como que começou a tua história com a dança? Gui, a minha história é bem comprida, bem longa, bem extensa, bem Aham, dinâmica. Eu vou tentar resumir um pouquinho para você e para todo o pessoal que está nos tá assistindo bem. agora. Tudo começou bem pequenininho. Desde pequeno, com meus 7, 8 anos, eu sempre tive o desejo de dançar, de me expressar através do corpo, através da escrita. E o desejo de sair do Brasil. Um simples desejo meu interno, que eu até hoje não sei exatamente qual é, porque é uma coisa muito assim, de sentimento, de repente também espiritual, sabe-se lá. Mas a- o que eu conseguia entender depois de muitos anos, chegando na Europa, aqui na Alemanha, onde eu moro já há 28 anos, como você bem falou, foi que eu sempre desejei ser uma pessoa cosmopolita. Eu nunca vi fronteiras entre nada, geográficas, fronteiras linguísticas, fronteiras raciais, que para mim não existe, e etc e tal. Então, eu sempre quis estar em contato com cultura, com outras pessoas de outras culturas. Então, com os meus 10, 12 anos, eu sabia que um dia eu iria sair do Brasil, iria em busca do meu lugar onde eu poderia me sentir em casa. E foi um processo muito longo de pesquisa em mim próprio, pesquisa no escutar, no ver e aprender. E eu sou carioca, dessa cidade maravilhosa, mesmo com todos os problemas da vida, mas uma cidade maravilhosa que eu muito amo. Deixo o Brasil fantástico, igualmente no meu coração, mas sempre senti que o meu desejo era o desejo de conhecer outras culturas. Sempre me interessei pelo ser humano de uma forma geral e por outras culturas, idiomas, clima, vegetação, as pessoas em si, etc. e tal. Então, eu fiz o meu colégio, terminei, me formei como guia de turismo no Rio de Janeiro. Paralelamente a isso, eu fiz vários outros cursos, uns cursinhos de dança, cursos de idiomas. Eu aprendi pelo menos uns 4, 5 idiomas ainda no Rio, antes de sair do Brasil. E quando foi aos 22 anos, estou resumindo Uhum, bem, sim. para vocês conseguirem. Com os 22 anos, eu já tinha 3 anos como guia de turismo no Rio de Uhum, Janeiro. E, como sempre, eu sempre fui muito disciplinado, sabe? E quando eu tenho um desejo, então eu tenho meu foco e fico ali nele. Então, eu fui me preparando durante esses 3 anos de trabalho como guia de turismo e juntei meu dinheirinho. Quando foi em 1992, eu achei que já tinha já certa quantidade de dinheiro e eu poderia me dar um grande presente. Esse presente seria o presente para poder ver como é a vida uhum, lá fora, ou seja, na Europa. Eu sabia que o meu coração estava nos Estados Unidos, na Ásia, África, meu coração estava na Europa, não sabia por quê, aonde, etc e tal. Mas como eu já tinha começado a estudar alemão, e tinha a minha professora, que eu chamava minha fada madrinha, a uhum. Geni, e ela sempre levava os parentes, amigos dela para nossos cursos de alemão. Eu tinha uma grande amiga, fiz uma grande amizade com uma amiga minha, é hoje a minha irmã alemã, a Manuela, e com ela eu comecei a me comunicar, dizendo que um dia eu iria para a Europa. E ela me fez o convite, se um dia eu fosse à Europa, que eu fosse então, começando sem dúvida pela Alemanha, né? Porque aí ela poderia me acolher, me receber Uhum. da forma que a gente havia recebido no Rio de Janeiro, porque ela foi algumas vezes no Rio de Janeiro. E com isso, com os 22 anos, ou seja, 21 ainda, no final de 21, eu comprei minha passagem de um ano e fui com lenço e com documento e com a minha mala convenci com a minha mala, eu fui para a Alemanha, aonde a Manuela me recebeu muito bem e me apresentou
aos seus amigos, etc. e tal. E quando eu cheguei, botei meus pés na Alemanha e olhei para os lados, e eu falei assim: estou em casa. Não sabia por quê, como, mas me senti muito em casa. Demais. Então foi assim um processo imediato de me sentir em casa, num país que me era completamente estranho ainda, não? E aí, depois de 3 meses por aí, eu resolvi fazer umas viagens pela Europa, como naturalmente os sonhos que nós temos, conhecer Paris, Londres, Roma, etc e tal. E adorei aquela vida e adorei fazer experiências, me sentir fora de casa, ou seja, fora, longe da minha família, que eu tanto amo, fora, muito longe dos meus amigos, etc e tal. Para mim foi um teste para saber se realmente eu conseguiria viver longe dos meus amigos, da minha Uhum. família. E senti que depois de 3 meses eu estava muito bem, por sinal, emocionalmente. E aí eu vi, então, como é que eu poderia ficar oficialmente na Alemanha. Uhum. E aí foi o caminho, as portas, tudo. E eu comecei a estudar. Eu sou formado em bacharelado em etnologia europeia, sou também etnólogo. E daí começou a vir a dança oficialmente. Então, os meus 3 primeiros meses na Alemanha, Uhum. numa estação de trem, na plataforma, eu escuto assim um casal conversando em Tá. português. Eu sempre fui muito cara de pau, Sim. muito comunicativo. Cheguei, com licença, por favor, boa tarde. E aí comecei a conversar com eles. Era uma brasileira, um alemão. E na conversa ela me fez o convite, perguntou se eu dançava. Eu falava Uhum. sim. Eu faço parte do grupo de samba aqui na Alemanha. A gente faz apresentações e somos 9 meninas e 2 meninos, um da Iugoslávia naquela época ainda e um outro da Alemanha. E seria naturalmente muito bom ter um brasileiro, ainda um negão como você, né, para poder fazer do nosso grupo, nosso ensemble. E aí eu fui ver o ensaio deles, gostei muito, eles gostaram muito de mim, comecei a ensaiar, e daí já com 4 meses na Alemanha já comecei já a fazer parte dessa vida da dança, e quando eu fui ver, estava também no palco alemão, Uhum. sabe? Então, quer dizer, o sonho de sair do Brasil, o sonho de ser dançarino, assim, foram paralelamente sendo realizados ao longo desses poucos meses de Alemanha. Demais. E aí eu... Que história. Isso de uma forma bem resumida. Sim, com certeza. É muito resumido. Imagino que no meio de tudo isso tiveram tantas outras histórias, né, para que tudo isso se concretize. Quem sabe até mesmo obstáculos, dificuldades, momentos difíceis, né? Mas assim, o pessoal aqui está comentando muito, né, assim, da tua determinação, da tua garra, de como a tua história é de fato inspiradora. Bom, a gente tem, né, um profissional, chegou na Alemanha, né, foi construindo sua carreira, seus contatos. E seria interessante que a gente já citasse já o projeto, dando um salto, né, de tempo, naturalmente, né, para 2011, né, foi Sim, o início do projeto Momentos, não foi? perfeitamente. Boa memória, boa Aham, memória. Exatamente. Eu, antes de falar sobre o projeto aham, Momentos, porque o projeto Momentos foi, tipo assim, uma consequência de alguns outros anos, naturalmente, de vida, de experiência profissional, ótimo. experiência de vida. Eu sempre costumo falar que é aquela questão, tipo assim, todo mundo já escutou aquele ditado de que poder é querer, né? Uhum, Então, eu sempre falo, eu sempre falo assim, quem contou essa história, ou contou pela metade, ou era assim ingênuo, achou que queria poder e tá tudo bem, acabou por uhum, aí, ou ele não contou a história completamente, entende? Porque eu acho que quem fala que queria poder, ele está apenas começando no pensamento do que realmente é o poder. Eu acho que desde o início, hoje eu falo, devido a essa minha trajetória, são alguns anos de vida por aí, e digo que o querer, ele é poder quando ele é correlacionado a sonho. Quando você tem um grande sonho da sua vida, você tem muita potência. A partir dessa potência que você tem do sonhar, você também tem, no caso, que acreditar no seu sonho. Porque muita gente, no caso, tem um grande sonho, mas não acredita, acha que ele é um sonho de sonhar. Eu gosto muito de sonho de viver, uhum. de experienciar, de realizar. Esse é o meu sonho, entende? Então, eu acho que primeiro, quando você quer, você tem que sonhar. O poder para mim, significa sonhar. Depois de sonhar, vem o acreditar. Perfeito. Depois do acreditar, eu acho que é muito importante você ter, no caso, a disciplina. E a disciplina significa, para mim, trabalhar. Tem você trabalhar naquilo que você sonha. Porque se você sonha, você acredita no seu sonho, mas você não trabalha ou não é tão disciplinado ao ponto de você, no caso, conseguir, mesmo nos momentos difíceis, de cansaço, se você abrir mão,
você também não chega à realização dos seus sonhos. Perfeito. E aí você precisa de um elemento que é a perseverança. A perseverança ligada com a confiança de que vai dar certo, mais cedo ou mais tarde, se você continuar. Então, com esses 4, 5 elementos que eu vim experienciando na minha vida, eu fui tomando consciência e as coisas foram dando certo. E o projeto Momentos, que é um projeto que eu tenho assim, um grande carinho, porque hoje, na verdade, não é nem não é mais o meu sonho, é um sonho que ele tem muitas outras pessoas sonhando junto comigo. Depois eu vou falar para você sobre Uhum. isso. O projeto Momento eu, depois de algumas experiências minhas, realizando vários projetos na Alemanha, na Europa, de uma forma geral, tanto projetos enquanto oficinas, como projetos em forma de produção artística de dança. Ou outras mais também que eu participei em cooperação com outros artistas. E eu vi que sempre, no final de semana, depois de um final de oficina de dança, Uhum. dança-teatro, sempre tinha um produto muito bacana que eu consegui desenvolver com os meus participantes, minhas participantes. E eu falava assim, nossa, mas seria tão bom que outras pessoas mais pudessem tomar consciência de que é possível, mesmo você não sendo um dançarino profissional, você consegue, num curto espaço de tempo, construir algo de muita qualidade, de muita profundidade de expressão de sentimentos. E eu gostaria muito de conseguir passar isso para outras pessoas a mais. E daí, como nesse meio tempo eu já estava eu sou professor, sou docente na Universidade de Münster, em Viena, em Innsbruck também, em outras universidades também na Áustria, que já dei aula alguns anos atrás. Mas foi na Áustria, o meu segundo país aqui na Alemanha, bem dizer, esses vários Uhum. anos, e em Viena foi que, no caso, eu tive a ideia de fazer a concepção de um projeto aonde o dinheiro não estivesse em primeiro lugar. Porque é aquele negócio, se você não quer ter um Uhum. patrocínio, você tem dinheiro, você vai com toda a sua equipe e você produz o seu projeto. Então, isso é relativamente fácil. Esse é o caminho normal que as pessoas Uhum. conhecem. Mas, para mim, por detrás disso, e em pleno século XXI, eu acho que nós temos que chegar a uma outra concepção e consciência de algumas coisas. Que, para mim, o século XXI é o século da coletividade. Então, para mim, não adianta eu estar bem sem você estar bem. Ou você estar bem sem que eu esteja bem. O barato é nós estarmos bem, entende? Então, nós temos que estar na mesma sintonia, indiferentemente de onde você esteja, no Brasil, no Japão, etc. e tal. Então, eu penso, sempre pensei de uma forma holística, de uma forma completa. E aí eu comecei a concepcionar esse projeto de tal forma que ele tivesse no seu pilar principal dois pontos muito Uhum. importantes para mim, que são a reciprocidade e coletividade. E aí, como é que você faz um projeto que ele é baseado nessas duas questões, sem ter, em primeiro lugar, o dinheiro para poder você patrocinar, comprar, contratar? Eu pensei assim, nossa, seria fantástico poder oferecer, com essa base que eu já tenho aqui na Universidade de Viena, oferecer a vários outros diretores, coordenadores de universidades, academias, institutos de arte, aos seus respectivos estudantes, para que venham ter comigo uma possibilidade artística e profissional e pessoal, entende? Juntando comigo essa energia, fazendo essa Uhum. sinergia Perfeito. artística e pessoal para construir um produto feito por todos nós. Porque eu sempre gostei para mim é muito importante poder ver as pessoas e sentir o talento de cada um, onde eu posso tirar, instigar o talento de cada um e fazer que cada um possa, no caso, se realizar naquela sua profissão, no seu desejo, etc. e tal. Então foi aí que eu consegui reunir a primeira equipe de participantes na parte de música, dança, fotografia, filme, cenografia, etc. e tal, de uma forma que nós pudéssemos, de uma forma horizontal, entende? Onde eu dou tarefas, faço perguntas Aham. geralmente, e as perguntas as pessoas respondem, cada um na sua área, de forma que seja possível. E aí, através das respostas deles, seja um musical, seja no caso de dança, etc. e tal, eu começo a interligar, a unir, a enxugar, a esticar, etc. e tal, e vou construindo momentos diferentes, cenas, que são diferentes momentos, abaixo de um tema que eu tenho. Uhum. E o primeiro tema foi, no caso,
fazendo a tradução agora do alemão para o português, Uhum. rapidamente, Wien, die Stadt des Kommens, Gehens und ewigen Bleibens, significa, no caso, Viena, a cidade do chegar, chegar, partir ou ficar eternamente. Porque a Viena, na história, nos séculos, ela sempre foi o centro da Europa, onde muitas pessoas foram, passaram. Algumas pessoas pensaram que iam passar e ir embora logo em seguida, mas ficaram por mais tempo. Outras ficaram por toda uma vida, entende? Então, quer dizer, Viena tem toda uma atmosfera muito bacana, muito bonita. E aí que eu consegui colocar no palco a primeira vez, a primeira produção em 2011, exatamente, em 14 de maio de 2011, a primeira produção que foi assim um super sucesso, essa nova concepção. E daí eu fui tentando afinar, estruturar cada vez mais esse conceito. E com isso, 2 anos mais tarde, 2013, ele veio para outra cidade na Áustria, que é Innsbruck, onde eu também sou professor na universidade. E também foi o mesmo sucesso. 2 anos mais tarde, 2015, eu cheguei no Rio. Devo dizer aqui o meu muito obrigado ao nosso Gil Santos, que é o diretor executivo do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, né? Que me recebeu com todos os braços que tem vários braços. Me recebeu e falou assim: não, Vinícius, você tem que iniciar, apresentar esse projeto aqui na nossa casa, na Casa da Dança. E aí foi que o projeto Momentos Rio de Janeiro nasceu. E aí, meu amigo, a coisa surtiu. Foi do Rio de Janeiro, foi para Curitiba, depois de Curitiba, Brasília. Ano que vem, se Deus quiser, teremos também São Sim, Paulo. vai acontecer. Demais, que história incrível, mais uma história inspiradora. Faz todo sentido um projeto que é, sobretudo, um promotor de sinergia artística, né? De um catalisador de trocas entre artistas, ter nascido numa cidade como Viena, por exemplo, que também é uma cidade promotora de sinergia, né? Ou seja, onde as pessoas passam, trocam e crescem juntas. E agora com Exato. vários braços também, né? Então, assim como o próprio diretor que tem vários braços, hoje em dia o projeto Momentos também, né? Com diversos braços, inclusive em cada uma dessas cidades, né? Rio de Janeiro, futuramente São Paulo, Curitiba, Brasília, são voluntários, né? Que trabalham no projeto, né? Hoje em dia. Muito bem. Isso é uma coisa muito Uhum. fantástica, porque exatamente com esse primeiro pilar do projeto, que é a questão da reciprocidade e a coletividade, o projeto ele nasceu em 2015, quando eu fiz a primeira edição, eu fiz com uma grande amiga minha, a nossa Drica Machado, que me ajudou muito, porque, por exemplo, rapaz, eu moro já há muito tempo aqui, então muitas coisas, mesmo sendo do Rio de Janeiro, onde eu compro isso não sei o que aqui? Ah, vamos ali naquela feira, tal lugar, tal, que tem. Entende? Eu não sabia. Então ela me ajudou, auxiliou muitíssimo na produção. Mas fomos primeiro eu, ela, o Alex, que é, no caso, fotógrafo fantástico, e naturalmente todos aqueles que acompanham o centro coreográfico. Foi essa nossa primeira versão, que foi uma dedicação à cidade do Rio, com o tema Um Rio de Uhum. Sonhos, com um duplo Sim, com sentido Rio, certeza. né? Um Rio de Sim. sonhos, né? E assim nasceu. E com esse pouco muito humilde da produção, mesmo assim conseguimos conquistar os corações das pessoas, tanto dos participantes como também do público. Quando foi 2017, na verdade eu gostaria de ter feito já realizado a segunda edição em 2016. Mas devido, no caso, à Copa do Mundo e às Olimpíadas de 2016, nada foi possível ser feito além desses dois temas no Brasil, né? No Rio de Janeiro principalmente. Então, o que aconteceu? Eu, como sempre, cara de pau, como eu falei anteriormente, e batendo em várias portas e nenhuma porta sendo aberta, eu falei assim, vou bater numa porta que eu sempre tive assim um carinho, uma admiração muito grande, que é o nosso Museu de Arte Moderna no Rio de Certamente. Janeiro, o nosso MAN. Museu fantástico, naquele lugar divino. Eu falei assim, vou bater na porta e vou perguntar, apresentar o projeto, que já tem já uma Uhum. história, por que não, né? E tive a alegria de entrar em contato com o Luiz Pissarro, que era o coordenador, curador educativo. E aí ele falou assim, Vinícius, vou te ser bem sincero, 2016 não dá para fazer nada,
Mas se você vier para cá para poder tomar um café comigo, a gente se conhecer, a gente se Uhum. conhece. E aí a gente vê que a gente pode em Perfeito. 2017. Eu falei assim, Luiz, eu vou estar aí, eu vou te ligar, vamos marcar um café, vamos nos conhecer pessoalmente. E quando eu falo uma coisa, promessa para mim é dívida. Cheguei no Rio de Janeiro, aí eu fui a passeio em 2016, e aí eu fui fazer uma visita ao Luiz, e nos conhecemos pessoalmente. E aí ele falou assim, Vinícius, você já conhece o museu? Eu falei assim, Luiz, já tive há muitos anos aqui dentro, então eu prefiro dizer que eu não Uhum. conheço. Então vamos fazer um passeio pelo museu e vamos Uhum. conversando. Tudo bem, vamos lá. Eu fomos passeando pelo museu e tal, contando, etc e tal. Quando chegamos na parte superior, no primeiro andar, ele falou assim, Vinícius, é esse o museu, você viu? É isso que nós mais temos aqui, espaço. Se você quiser trabalhar com esse espaço e dentro desse espaço, seja Demais, bem-vindo. hein? Uhum. Eu olhei para ele e falei assim, Luiz, desculpa, eu acho que eu não te Uhum. entendi. Você pode Uhum. repetir? Ele falou assim, olha, se você quer fazer um projeto aqui, uma performance, a casa é Uau. sua. Eu perguntei assim, rapaz, você tem noção do que você está me oferecendo? Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aí ele falou assim, tenho plena noção e tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho aqui com a gente. E aí nós começamos, agradeci muito naturalmente essa confiança Uhum. pré-estabelecida, e aí começamos a organizar, e quando foi 2017, eu tive a grande alegria de ter, nesse meio tempo, o contato com o Eduardo Ramos, que no caso ele é dançarino também, produtor, e pelo Facebook, nós tivemos o contato, e nesse contato eu fiz o convite a eles de fazer a parte da coordenação. Aí ele ficou muito feliz e falou assim, Vinícius, eu não só estou feliz, como também tenho ideias e desejo, de repente, levar algumas pessoas comigo para a coordenação, pessoas de confiança, pessoas que vão, sem dúvida, entender a proposta do Uhum. projeto. Aí ele fez o convite e daí eu fui, em 2017, para o Rio de Janeiro e conheci a minha primeira equipe no Brasil, do Projeto Momentos. E essa equipe começou com 7 pessoas. No caso, tem a Eduardo, aí tem a Camila, tem o Samuel, tem a Jéssica, tem a minha irmã, que faz a parte administrativa, tem, no caso, o Glauco, que faz a parte de layout, etc e tal. E eu formei a primeira equipe maravilhosa do Rio de Janeiro. Não nem acreditei, porque é um trabalho voluntário. E com isso, botamos a segunda edição, Perspectiva se chamou. Depois de Perspectivas, 2018, foi a primeira vez o primeiro trabalho da Isso, Cidade das 2018. Artes, que no caso veio, né, foi 2018, a primeira Uhum. edição, que foi no caso A Fragilidade Aham. Humana. E 2019, ano passado, foi O Fio da Meada, etc e tal. E daí o projeto foi criando, foi sendo conhecido no Brasil. 2017 também criamos, inauguramos, implantamos Curitiba, Momentos Curitiba. E aí tem um meu grande obrigado ao Samuel, o Laurindo, que ele é de São José dos Pinhais, Curitiba, foi que me levou para lá e começamos a mostrar, apresentar o projeto por lá. E isso foi contagiando as pessoas, entende? Porque é um projeto que tem esse primeiro pilar que eu já mencionei, tem um segundo pilar que, no caso, é o tempo da produção. Geralmente no Brasil, em 2 semanas, nós concluímos uma produção. Levamos ao palco a produção, que quem não sabe, olha e vê o espetáculo, pensa, não é possível que vocês fizerem isso em duas Impressionante. semanas, Aham. entende? Então, é impressionante, sabe? Essa questão do que o querer é poder sonhar, disciplina, a perseverança, a confiança e ali foco, você consegue, entende? E daí, chegou esse ano um ano muito atípico, que é um ano, no caso, da pandemia É mundial. justamente. Aham. O que Não, foi? justamente eu ia te perguntar sobre isso. Esse ano, como sobrevive, né, o Projeto Momentos? Né, vocês tem uma continuidade? Foi uma loucura porque foi assim uma loucura porque foi março, dia 9 de março desse ano, né? Foi o meu último dia de trabalho. Eu tinha chegado em casa, foi uma segunda-feira, e na terça-feira eu começaria a já arrumar minha mala, porque eu iria para a Áustria, para a cidade de Innsbruck, onde eu apresentaria no próximo domingo a estreia do Momentos Innsbruck, na Catedral de Innsbruck. E tava aquele pique, né? Os participantes, anúncios, propaganda, aquela coisa toda e tal. E na terça-feira, durante o dia, eu estava em contato com o pessoal de Innsbruck, e aí me disseram, a coordenação, tem 2 pessoas que fazem a coordenação também por lá, e falaram assim, olha, a coisa aqui está começando a ficar muito complicada, e parece que não vai ser possível apresentar mais nada. Eu falei assim, como é que é? E aí foi à tarde
tarde inteira a gente se inscrevendo, etc e tal, e arrumando mala, e então chegou às 18 horas, na terça-feira, dia 10 de março, tá bem claro que o governo da Áustria tinha dito não serão mais realizados eventos com mais de tantas pessoas. E aí, claro que nós tínhamos que cancelar. E aí foi um trabalho imenso de cancelamento. E aí eu comecei a cancelar, no final da noite recebi já o telefonema de uma professora da Universidade de Performing Arts em Viena, me cancelando um outro contrato que eu tinha no final do mês em Viena. E aí foi um cancelamento após o outro. Aí veio a quarta-feira, quinta-feira, todo mundo cancelando, não só na Áustria, mas como também aqui na Alemanha e tal. E aí eu sei que passei essa semana toda em processo de cancelamento, quer dizer, recebendo os cancelamentos. Na semana seguinte eu comecei a fazer todo esse processo de realmente tudo aquilo que eu realizava, eu comecei então a cancelar, e tem todo um processo de cancelamento, avisar um, avisar outro, e etc e tal. Passei umas 2 semanas só nesse processo de cancelamento e fui tomando consciência que a minha agenda estava assim, toda arriscada. Inclusive, Brasil. Que eu chegaria, na verdade, eu estaria nesse momento já aí no Rio de Janeiro, melhor dizendo, já na verdade para Brasília. E tomei conhecimento que nada disso era possível. Eu vou confessar a você que, assim, por uns 2 dias, eu caí assim, num vácuo. Mas eu costumo dizer que é tipo assim, tem aquele outro ditado que diz que quando você puxa o tapete, você cai, né, e tal. E eu aprendi de uma outra forma. Então, o meu ditado é o seguinte: uma vez que me puxam o tapete, aí é que eu voo mais alto, sabe? É aí que eu aprendo a voar. Porque aí entra uma outra frase que eu escrevi há pouco tempo, e só tomei conhecimento, assim, só tomei noção da força dessa frase depois que uma pessoa me comentou essa frase. Eu escrevi, durante esse processo de pandemia, eu escrevi que a limitação, ela instiga e intensifica a expansão. E foi isso que eu me perguntei, que foi a minha conclusão. Porque depois desse tempo, esse primeiro mês de quarentena, eu falei assim, o que esse momento está querendo nos passar, nos ensinar? E sou uma pessoa que eu não sou de alimentar. Meu negócio é um pé aqui e outro pé no amanhã, sabe? É criar, é produzir. E aí eu falei assim, esse agora é o momento de criação. Tipo assim, aqui no inverno, na Alemanha, na parte da Europa, geralmente acontece, no inverno as árvores ficam sequinhas. Então você olha assim, parece que a árvore morreu, porque não tem nenhuma folha. Quando chega na primavera, as primeiras folhas começam a aparecer. Então tudo começa a ficar verde. Então esse momento do inverno é um momento de reflexão, de reestruturação, de preparação para a primavera. Então eu saquei que agora era a hora, o momento de reestruturar o projeto. Então, até então, tinha-se apenas uma equipe de coordenação no Rio de Janeiro. Eu falei assim, de fundar, de criar equipes nessas outras 3 cidades brasileiras. Aí eu comecei a conversar com o Giovanni, que, por exemplo, faz assistência do projeto Momentos Münster, aqui na minha cidade. Ele é de São Paulo, mora aqui perto de mim, em Essen. E aí comecei a conversar com ele, comecei com o Samuel, que era de Curitiba e tal. Falei assim, gente, vamos fazer alguma coisa? Vamos tentar montar a equipe? Aí eu disse, vamos lá, é agora. E aí eu comecei, no dia, eu fiz o convite a 6 pessoas em Brasília, participantes ano passado do projeto. E nesse mesmo dia, de 5 convites, eu recebi 5 respostas. Onde as pessoas falaram assim, Vinícius, eu me sinto muito honrado em poder participar desse projeto internacional. E aí eu comecei a... Como é que é? Eu não estou oferecendo dinheiro. Estou dizendo que estou pagando um salário de R$ 3.000. Estou oferecendo um trabalho, moçada. Trabalho, aprendizagem, experiência, né? Assim, tal. Eu disse, não, mas é isso que é o projeto, é isso que nós queremos. Aí eu falei assim, ok, então vamos lá. Então, nesses 2 últimos meses de pandemia, de quarentena, eu consegui, junto com uma equipe maravilhosa de artistas profissionais em várias áreas. Hoje temos 36 voluntários no Brasil, trabalhando com todo o coração e amor pelo e para e por o projeto. Uau, demais, demais. Sabe? Muito, assim, impressionante. Aliás, eu gostaria de te fazer uma pergunta, já que a equipe está em expansão, de algum modo. Aliás, expansão é algo que você acabou de citar, falou inclusive, né, estimulou aqui um pensamento nosso, que as limitações elas têm a capacidade, inclusive, de estimular e expandir o nosso crescimento, as nossas possibilidades, né? São
Exatamente. 36 voluntários agora nesse momento. Caso algum dos nossos cidadãos das artes que estão aqui nos assistindo, né, agora ou quem sabe depois, a live final vai ficar disponível aqui no Instagram e no YouTube também, alguém que esteja assistindo, gostou do projeto, e aí quem sabe queira se voluntariar, quem sabe alguém já da área da dança, dançarinos, produtores, existe a possibilidade dessa pessoa ou se candidatar, ou quem sabe entrar em contato com vocês? Qual seria esse caminho? Uhum. Obrigado, boa pergunta, excelente pergunta. É assim, para mim, o projeto, como falei para você, é um projeto de coração. Então, geralmente as pessoas que estão no projeto são pessoas assim, relativamente, elas são selecionadas a dedo. A dedo no sentido assim, nós somos pessoas que a gente tem a impressão que elas são não só ótimos artistas profissionais, mas também têm como caráter um bom coração e que entendem a proposta do projeto. Hoje nós temos, assim, basicamente quase todos os postos já preenchidos, mas mesmo assim tem, por exemplo, a área de vídeo, que estamos naturalmente ainda recrutando pessoas que gostariam de fazer um trabalho voluntário junto com a gente. Pessoas na parte de marketing, propaganda, assessoria de imprensa, por exemplo, né? Estamos precisando de algumas pessoas. Basta escrever para a gente entrar aqui, naturalmente, nós temos o nosso Momentos Brasil Oficial, a nossa continha aqui no Instagram. Então, pode mandar uma mensagem para lá. Pode mandar mensagem para mim diretamente, info@vinicius.de. Também pode mandar uma mensagem para a gente. Entrar por uma das páginas Momentos no Brasil, no Face. Geralmente, basta colocar Momentos Rio. Você encontra, entende? Pode mandar mensagem para a gente. Nós respondemos com maior tranquilidade, com maior carinho. E o interessante é o seguinte, aqui, eu gostaria de acrescentar, porque o projeto Momentos, no caso, ele fala que é um projeto de performance, dança, teatro. A dança, ela é o catalisador de sinergia artística. Que, na verdade, o projeto, ele não é só um projeto, entre aspas, sombras de dança, um espetáculo de dança. Ele vai muito mais além. Nós temos, assim, profissionais na área de cenografia, de figurino, de música, que tem conceitos, nós estamos desenvolvendo um conceito de, por exemplo, de sustentabilidade, por exemplo, de como manter esse projeto, todo o material que nós usamos, como a gente pode utilizar lixo, o que é lixo? Existe realmente lixo? Né? Como nós podemos desenvolver tudo que esse material para poder construir tudo aquilo que a gente precisa dentro do nosso cenário, figurino, etc e tal, ou como depois nós, no caso, reciclamos isso, para onde vai esse nosso material no final de um espetáculo, os nossos contatos com cooperativas de catadores de lixos. Nós queremos também motivar muito a sociedade, a compreensão de que o projeto arte pode ser, no caso, realizado através de qualquer um. Qualquer um pode participar, ajudando, apoiando a gente, nosso projeto, de várias formas, que vamos depois, futuramente, passar uma listinha de coisas que nós gostaríamos de estar interagindo com a sociedade, sabe? Porque arte é isso. Arte é uma visão coletiva. Acho que temos que estar todos presentes. Então, vale a pena dizer. Também. Certamente. Tem tudo isso. Ótimo, ótimo. Então, assim, aproveitando também que você comentou sobre alguns canais que vocês têm, né? Assim, por exemplo, de comunicação. Vocês têm agora o Instagram oficial, né, do Momentos Brasil, né? Momentos Brasil Oficial. Exato. No YouTube a gente também tem, né, conteúdo, não só no Instagram, no Facebook, também no YouTube a gente tem canal. Pois é, está acontecendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Com esse número de colaboradores e voluntários, nós estamos assim, 2 meses, nós conseguimos, no caso, montar esse novo canal do Instagram, que no caso é o Momentos Brasil Oficial. Nesse meio tempo também já abrimos, no caso, no YouTube, o Momentos World, que vai ser, no caso, a nossa plataforma para todos os nossos vídeos, todas as cidades, tanto brasileiras como na Alemanha, como na Áustria. Então, nossos vídeos vão ser todos postados por lá. Vamos também, futuramente, também ter a nossa rodinha de lives, para nós falarmos tanto sobre o projeto, darmos outras pessoas da área da arte a poder debater com a gente, não só da área da arte, mas da área de ecologia, etc, etc e tal. Então, temos esses canais aí. Temos o Face, né, no Facebook. Você não pode, no caso, nos encontrar página por página, Momentos Rio, Momentos Curitiba, Brasília, né, etc e tal. E toda essa imagem que vocês vão ver por lá vem de fotógrafos fantásticos também que fazem parte do projeto. Seja do Rio, seja de Curitiba, seja de Brasília, entende? Então, tem uns vídeos fantásticos também. Então, tudo pertence, entre aspas, tudo é criado, realizado com
essa equipe fantástica que eu tenho aí no Brasil, ou aqui mesmo também na Áustria e na Alemanha. Perfeito, que maravilha. Não, uma história muito inspiradora. As pessoas estão aqui, né, assim, inspiradas, surpreendidas, né, com essa história. Certamente as pessoas aqui, depois de assistirem essas lives, quem sabe já estejam alimentando um pouco daqueles ingredientes que você apontou, né? Querer, poder, sonhar, né, ter a disciplina, perseverar. Aliás, eu percebo que talvez tenha um ingrediente a mais, assim, se você me permite complementar. Eu percebi nas suas histórias que tem um ingrediente a mais. Que além de perseverar, talvez uma pitadinha de cara de pau. Parece que foi importante, não foi? Eu acho que a cara de pau é uma questão muito assim, usa exatamente esse ditado não, mas só essa expressão cara de pau, mas eu acho que cara de pau é tipo assim a questão da comunicação. Sim, é um jeito brincante só de falar. Exatamente. Eu acho que precisamos, todos nós, entende? Seja qual for a área, precisamos ter esse desprendimento na comunicação. A comunicação, para mim, eu adoro idiomas e peço desculpas, de repente, por algum erro aqui em português, porque é tanto tempo fora do Brasil, eu falo mais alemão do que português, mas vamos lá. Mas eu tomo muito cuidado com o idioma em si, porque a comunicação é o primeiro passo para uma grande construção ou para uma demolição entre os seres humanos. Então, a gente tomando cuidado de como nós falamos, a gente pode chegar a uma outra pessoa e dizer: eu sou Vinícius. Quem é você? Posso te conhecer? Isso. Eu acho que isso cria um elo muito grande, uma ponte muito bonita entre o ser humano. Entende? Então, o ser cara de pau é necessário, porque não existe a razão de ter medo de se comunicar com as pessoas. Desde que você saiba como se portar, como abordar alguém. Então, eu acho necessário você ter essa cara de pau, porque às vezes, exatamente nesse momento que você aborda alguém, nasce uma amizade muito bonita, nasce um projeto muito bonito. Perfeito. Bem sim. Tem muito a ver, ouvindo agora um panorama geral, assim, quem sabe fazendo um plano geral da tua história, tem muito a ver com isso, com criar conexões, na verdade, né? A tua história toda, desde o início, além de sonhar, perseverar, unir pessoas, criar ambientes, né, favoráveis a essa troca, em que todo mundo ganha, na verdade, né? Porque todo mundo tem a aprender e somar um com os outros. Isso, na minha opinião, eu acredito que, na opinião de vários que estão aqui, talvez seja um dos principais pilares, uma das principais qualidades do teu trabalho. É criar esse ambiente de riqueza, né, de troca. Exatamente. Para mim, é uma das minhas metas de vida. Quando eu vou até voltar um pouquinho, no caso, porque quando eu me decidi a me profissionalizar na dança, eu me perguntei por que eu tenho que ser mais um dançarino, um pedagogo de dança, um coreógrafo. Tem tantos outros mais, muitos, muito bons neste mundo. Por que eu tenho que ser mais um? É uma questão ego, para poder eu me realizar. Mas eu acho que quando eu me realizo por me realizar, eu acho um pouco assim, para mim, eu acho muito egoísta. Eu acho que sempre tem que ter essa via de mão dupla, entende? A reciprocidade. E aí, com os meus cursos que eu já havia dando, etc e tal, e eu comecei a perguntar aos meus participantes: o que você leva da minha aula? E eles começaram a me dizer. E eu comecei a prestar atenção. E vi que a dança nunca foi, para mim, o principal objeto de pesquisa. O meu principal objeto de pesquisa sempre foi o ser humano. Eu adoro o ser humano. Para mim, o meu objeto de trabalho, de conhecimento, de pesquisa, sabe, de desenvolvimento. Então, notei que a minha forma de trabalhar, de pensar, ela podia estabelecer um alicerce através da dança, que é uma coisa que eu amo. Então, eu descobri que a dança é o meu veículo de poder, de poder unir pessoas, de transformar pessoas. Entende? Então, eu consigo, através da dança, não sou eu, mas como outros colegas mais, mas o meu foco na dança é espaço, não é corpo, não é técnica. Isso são werkzeugs, tools, são ferramentas. Mas, para mim, a dança é o que vem por dentro, o que me move por dentro, sabe? Que me move por dentro. E daí eu posso tirar várias coisas interessantes e criar
trabalhos muito bonitos, com amadores e com profissionais. Certamente. Bom, a gente ainda temos aqui 15 minutos de papo, não é muito, mas Nossa, como o tempo voa. o tempo voa, o papo tá bom, o tempo voa mesmo. Mas eu gostaria que a gente não esquecesse de citar também, porque assim, você tem como objeto o ser humano, as artes, a sinergia, a sensibilidade, comunicação. E eu sei que você também já, né, transitou pela área escrita também, né? Poesias, eu sei que você tem um projeto também que foi musicalizado, né? Tuas poesias foram musicadas, né? Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, né? Eu tive assim, ainda entrei no YouTube, pude ouvir assim um pouquinho do teu trabalho. Conta para nós um pouco sobre isso. Gui, eu sou o tipo de pessoa assim que eu já fiz já muita coisa na minha vida e sempre estou fazendo muita porque eu não tenho tempo a perder nesse mundo, sabe? Eu não sei quando que eu vou embora e então eu tenho que acelerar ao máximo, porque eu tenho muitos projetos, muitas coisas na minha cabeça e para mim cada segundo da vida é muito importante. Por isso uma das razões também do projeto se chamar Momentos. E eu sou uma pessoa que eu não sou assim de ficar falando o que eu fiz, o que eu não fiz, etc e tal. Se uma pessoa me pergunta, tem interesse de conhecer sobre o meu trabalho, eu falo, explico, conto com muito Uhum. prazer. Não falta história, mas não sou assim de contar, porque acho que de repente se alguém quiser saber também pode procurar na internet e tal. Mas realmente isso, eu com uns 12 anos eu já estava já escrevendo minhas Legal. poesias em português, claro, em primeiro lugar. Depois eu comecei a aprender inglês, ainda no Brasil. Depois de alguns anos comecei também a escrever em inglês. E vim para cá, perdão, cheguei em 1992 e falei assim, nessa área literária, né? Eu falei assim, meu Deus, se um dia eu puder ler uma poesia em alemão e poder entender, já vai ser assim para mim uma grande vitória. Que para mim era, embora eu já soubesse falar algumas coisas em alemão, mas para mim poder ler uma poesia em alemão e Uhum. entender bem era algo assim muito distante, né? 2000 não, perdão, 1995, ou seja, 3 anos mais tarde, eu comecei a escrever a minha primeira poesia em Uhum. alemão. E daí, comecei a escrever as minhas poesias em alemão. Hoje eu escrevo, na maior parte do tempo, em alemão. Às vezes escrevo em português, às vezes também escrevo em inglês. Em 2015, eu tive a grande alegria de poder lançar um CD duplo que se chamava Starting a New Day, Abschied, Despedida, Farewell. Ou seja, foi um resumo de 2 anos, 2013 e 2014, foram 2 anos de muitas despedidas, sejam de falecimentos, sejam de amizades, etc. e tal, que foram sendo finalizados, e que passei pela primeira vez por uma experiência contínua de várias despedidas. E foi muito marcante na minha vida. Dolorosa, as experiências, sem dúvida, mas para mim dor, ela não só dói, mas como também cura. E eu aprendi muitas coisas muito bonitas nesse processo, e foi que cada minuto, por mais banal que de repente venha soar agora aos seus ouvidos, cada segundo, fração de segundo, ele é não só despedida, mas como um novo Certamente. começo. Então, essas duas coisas bem unidas, sabe? E quando a gente tem essa noção de que esses momentos, que cada fração de segundo é um segundo de despedida e de um novo início, você está sempre crescendo, aprendendo, levando as despedidas contigo e aprendendo novas coisas. E nesse processo, eu escrevi várias poesias nesses 3 idiomas. E aí eu vi que no final de 2013, eu comecei a ver que eu estava falando sobre uma coisa, sobre um tema, que não era só o meu tema, era um tema universal, que é o tema do se despedir e se abrir para um novo começo, seja ele qual for, entende? Novo trabalho, novo emprego, novo país, né? Seja lá o que for. E aí eu comecei a conversar com uns colegas meus artistas na área musical, atores, locutores, cantores, músicos, etc. e tal, vocês teriam vontade de fazer um projeto comigo. Muitos deles já tinham feito outros projetos comigo, e eu com Uhum. eles. Eu sempre trabalhei em cooperação. E aí eles falaram assim, vamos lá. Aí nós produzimos, em 2014, o projeto, o CD. Em 2015 nós lançamos, foi em maio
de 2015. E quando foi no final de 2015, em dezembro, eu tive a grande alegria desse mesmo CD ser premiado com 2 prêmios, na Demais. verdade, pela Fundação de Rock and Pop alemã, aqui na Alemanha, em Siegen, na cidade de Siegen. E o projeto recebeu 2 prêmios, um na parte do Best Latin Pop Music, que foi, no caso, super interessante. A minha poesia em português, cantada por uma alemã, a Eva Jagum, que tem a sua banda. O marido, ele é suíço, um baixista de Moçambique, um pianista belíssimo de São Paulo, que hoje é coordenador do projeto Momentos, São Paulo, entende? E um baterista do Uruguai. E, de alguma forma, tipo assim, o Beba, de São Paulo, ele fez a parte dele no piano em São Paulo, um outro fez de Moçambique, um outro fez em Berlim, eu aqui em Münster, ou seja, foi assim um projeto, só essa música foi assim fantástico, a produção. E o segundo, o prêmio foi, no caso, teve o nome do CD, que é Starting a New Day, que é o track, a trilha primeira do CD, é da cantora de Londres, a Tracy, e foi assim, uma grande alegria e honra ter ganho esses 2 prêmios. Demais, parabéns, parabéns, merecidos. Aliás, eu sei que não são somente esses prêmios que você recebeu, né, na sua vida. Naturalmente, aqui a gente consegue perceber uma história assim de muita inspiração, de muita perseverança e de muita paixão, sobretudo, né? Porque assim você transborda paixão assim pelo que faz, é visível. E já são 28 anos, né? Colaborando, fomentando, unindo, né, também artisticamente o Brasil, a Alemanha, a Áustria, né, com diversas linguagens artísticas, né, porque transcende a dança e as artes cênicas, né, um fomento à cultura, sobretudo. Exato. E eu também sei que você recebeu recentemente um prêmio também, né, o Prêmio de Desenvolvimento, por conta desse trabalho, né, então também te parabenizo, né, eu sei que você ainda não pôde vir aqui ao Brasil, né, para receber, mas o prêmio já foi dedicado já, né. É muito interessante porque, tipo assim, eu nunca imaginei na minha vida, quando eu saí do Brasil, que um dia eu iria voltar para o Brasil enquanto artista, sabe? E hoje eu vejo que o universo está conspirando para que eu volte ao Brasil, dessa vez como artista, e que compartilhe o que eu tenho feito nesses 28 anos por aqui, compartilhe também com o Brasil, no Brasil. E o bom de tudo é que as pessoas estão tendo assim um reconhecimento do meu trabalho. Eu nunca esperei por isso. Interessantemente foi 2015, eu fui homenageado, ganhei um prêmio da Associação de Empreendedores e Moradores do bairro de Brooklyn, em São Paulo, onde eu nunca tinha estado artisticamente. O curador de lá, dessa associação, tomou conhecimento do meu trabalho aqui na Alemanha, foi a Curitiba ver o Momento de Curitiba, e aí o prêmio eu recebi em 2017, perdão, e pude receber só em mãos em 2019, ano passado, em São Paulo. Quando foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, eu tomei conhecimento que eu fui nomeado para receber o prêmio Desenvolvimento em 2021, em janeiro de 2021, da revista Ideias, e pela Prefeitura de Santo Amaro, em São Paulo. Ou seja, por esses 28 anos de trabalho que eu venho fazendo, unindo esses 3 países, por exemplo, né, que se tornou até um trabalho, uma coisa muito diplomática, porque o Projeto Momentos conta com o apoio das embaixadas da Áustria, onde o projeto nasceu, a embaixada da Alemanha, porque nesse meio tempo também eu sou um brasileiro alemão, austro-brasileiro alemão, entende? Então, quer dizer, através da minha pessoa, com muita humildade, através do meu trabalho, eu estou conseguindo unir pelo menos esses 3 países. E ano que vem vou ter a grande graça e a grande honra de poder receber, no dia 15 de janeiro de 2021, o Prêmio Desenvolvimento pela revista Ideias da Sul, pela cidade de Santa Amaro. Demais. Meus parabéns. Na verdade, quem agradece, assim, todos nós agradecemos, né? De fato, assim, a cultura, nós, assim, que consumimos arte, as pessoas também, as futuras gerações, várias aqui que estão assistindo a gente, são pessoas mais jovens, que estão pensando em galgar carreiras, né? Não sabem muito bem, estão decidindo por onde seguir. E uma história como a tua,
né, que as pessoas que pensam em seguir tanto pela área cultural ou não, né, mas que precisam sim, né, perseverar, ter disciplina, sonhar, ter fé, né, no futuro e acreditar em si, certamente se inspiram na tua história. E Vinícius, eu gostaria de aproveitar também aqui o ensejo para fazer um agradecimento geral, porque assim, para que a gente esteja aqui conversando agora na live, tem toda uma equipe trabalhando aqui por trás, né, na Cidade das Artes, né, equipe de comunicação, de arte e conhecimento, a nossa presidência, né, então eu gostaria de agradecer toda essa equipe que trabalha conosco, né, ativando, fazendo conteúdo para as diversas redes sociais, não só aqui no Instagram, como também no YouTube. No YouTube, inclusive, eu já sugiro, no YouTube da Cidade das Artes, existem alguns vídeos do Momentos, né, não apenas um vídeo. Então, se vocês entrarem lá no nosso canal, procurarem por Momentos, vocês vão encontrar um conteúdo também. Já se inscrevam, compartilhem. E agradecer também aos cidadãos das artes aqui, que sempre presentes, assistindo as nossas lives, participando, sempre fazendo sugestões e complementações construtivas para nós, né? E hoje, especialmente, a você, né? Fazer um agradecimento a você por ter compartilhado, assim, tanta sabedoria, tanto sorriso, sobretudo, né? Muito obrigado, Vinícius. Gui, na verdade, eu que tenho que agradecer, devo e faço com muito prazer, muito coração, porque é muito bom a gente poder chegar em algum lugar e a gente ser abraçado, ser envolvido. Porque para mim não interessa ter um teatro maravilhoso, lindo, maravilhoso. Porque um teatro ele só existe depois que tem essas pessoas como vocês, entende? Então, desde o meu primeiro contato com a Cidade das Artes, e eu gostaria de aproveitar este momento igualmente para poder agradecer tanto a antiga direção da Cidade das Artes como a atual. Fico muito feliz também de me receber. A senhora, deixa eu me lembrar aqui, a Lete Lima, que é essa diretora agora, atual, né? Deixa eu me lembrar aqui, a senhora Renata Monteiro, que é presidente. E, naturalmente, a minha Bel Kutzna, que já conhecia anteriormente. Muito obrigada a ela também. E 3 pessoas que eu gostaria de agradecer muitíssimo aí da Cidade das Artes, que eu não posso deixar de falar. Sem dúvida, a minha Carol e o meu careca, que está aqui no meu coração. Um grande beijo maravilhoso. E, naturalmente, o Luiz, né, que também está sempre presente, né, que sempre presente quando eu estou por aí, que toda a minha equipe está por aí. Tem outros mais, que eu não vou nem falar agora, não, são vários nomes. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado à minha equipe maravilhosa de voluntários, de coordenadores do projeto Momentos no Brasil, na Áustria, na Alemanha. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam essa 1 hora maravilhosa. Muito bom ter todos vocês aqui. Eu nem consegui acompanhar tantos nomes assim, né? A minha família, que está também sempre me apoiando em tudo que eu faço, naturalmente, sempre, sempre, sempre. Ai, Senhor! Se eu esqueci de falar algum nome, são muitos nomes. Muito obrigado pelo carinho de sempre, ter essa possibilidade de mostrar meu trabalho, apreciar meu trabalho e todas as pessoas que estão junto comigo na Cidade das Artes, que é um local divino que eu posso aconselhar todo mundo que estiver no Brasil, for ao Rio de Janeiro, já no Rio de Janeiro, vá à Cidade das Artes. Demais, demais. Muito obrigado. E as portas da Cidade das Artes estão abertas sempre aos teus projetos, às tuas ideias. Você sabe, é só chegar e, né, sentar e a gente troca uma ideia e realiza, né? Porque assim a gente sonha, mas a gente quer realizar. E foi um grande prazer te conhecer, porque eu já tinha te visto na Cidade das Artes, mas assim, na correria, né? Pelo outro mais. A entrevista foi uma delícia, muito bom te conhecer, a sua inteligência, seu carinho, a sua educação, muito obrigado. Demais, demais. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Muito obrigado por tudo, foi muito bom. Tchau, tchau. Tchau, Brasil! Tchau, tchau.